excelente armador. Agora, cara, eu fiquei abismado com o valor do Paquetá. Acho o Paquetá um grande jogador, óbvio que eu acho, todo mundo que vê futebol acha o Paquetá um grande jogador. Mas o Vinícius Júnior e o Rodrigo são daqueles jogadores especialíssimos, atacantes, sonhadores, jogadores que normalmente têm imprevisíveis. Imprevisíveis, Tem explicação, né? André. Fala. A explicação que eu vejo no Paquetá, e talvez porque ele supera o Arthur, porque o jogador polivalente. É um jogador moderno europeu. Tem altura, tem velocidade, tem força, está conseguindo jogar nas várias posições. E isso é valorizado na Europa. Tem muita razão, Pet. Mas eu acho que ele ainda, para mim, ainda não está maduro, não né? Está ainda. Eu acho que vai ser importante essa ida para ele. Acho que financeiramente, pelos valores, não tem como o Flamengo também segurar, né? Essa é a nossa realidade, a realidade do nosso futebol. O que eu lamento nesse momento é que estão os nossas joias ou os jovens surgindo no futebol brasileiro num curto espaço de tempo, já sendo rapidamente negociados para fora do país. Eu queria, coisa, tenho dúvida. Só uma pergunta, até para você que deve estar mais inteirado no assunto. O Paquetá renovou o contrato há pouco tempo atrás e foi colocada uma multa rescisória, porque a multa dele era baixa, de 50 milhões de dólares ou 50 milhões de euros, não foi? E o preço que ele sai 35. É de 35. E o Flamengo é um time hoje financeiramente saudável. Não é um time que está desesperado, enforcado para aceitar a primeira proposta. Não é a primeira proposta, tá? Já devem ter chego algumas outras. Você não venderia por esse valor, Paquetá? Eu pediria a multa rescisória. Nesse momento, principalmente porque acaba de renovar o contrato. Essa é uma questão que eu ia tocar e fez bem você a pergunta, né? Se recentemente renova o contrato, você renova o contrato com o jogador, além de proteger o seu ativo, que é um jogador, mas porque você pensa com ele e pensa nas conquistas. Flamengo se posiciona no mercado como um clube que é financeiramente saudável, conseguindo tapar os buracos e sangramento que teve em anos anteriores e está com sede dos títulos. Faltam títulos importantes para o Flamengo. Nesse momento, vender por 35 milhões. Só que, por outro lado, recentemente o Flamengo pediu a autorização de um empréstimo, mesmo que tinha conseguido vender os jogadores muito. Então, esse balanço aí do dentro do clube que reconheço que não conheço bem a profundo a matéria, mas na véspera das eleições, vender agora uma das joias da seleção. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, lógico. Sim, que tem. mas chama muita atenção. coisa tem que ser. Chama atenção. Visto, Só uma pausa aqui, gente. Só uma pausa. Eu tô impressionado com o carinho com que o rapaz está cuidando da grama ali. E tem que ter carinho mesmo, rapaz. Esses caras têm que ter a gente muito consegue carinho mostrar? com o gramado e são profissionais que devem ser bem tratados porque eles cuidam do espetáculo. Né? Faz a diferença. O que ele está jogando ali, Roger? Ali provavelmente é um pouquinho de areia em algum buraquinho. Ele está tentando deixar o campo uniforme, né? Porque ou até graminha. É minucioso, exatamente. Ele vai buraquinho por buraquinho. O gramado do Mineirão ele é bem tratado. Eu e o Ricardinho, a gente entrou até pelo campo, né? A gente não pôde adentrar o gramado, né? Demarcado. Mas a gente passou ali pela lateral e está muito bem cuidado, né? Mas num campo gigante como esse, você tem algumas falhas, pequenas falhas. E nessas pequenas falhas é onde entra esse profissional para tentar, de alguma forma, diminuir essas falhas, deixar o campo uniforme, né? Vocês desculpem a interrupção, que realmente eu estava impressionado com essa imagem aqui atrás da gente. Mas retomando o Paquetá, voltando ao assunto do Paquetá, a questão política ela é determinante. O Pet chamou a atenção e fica muito claro, né? Mas fazendo uma projeção de Paquetá e do preço do Paquetá, ele vai terminar esse ano, né? O Flamengo provavelmente vai terminar o ano buscando um título nacional de campeão brasileiro. Ele vai se consolidar na seleção brasileira, é um nome forte da seleção brasileira. O Tite já falou isso, que não convocou dessa vez, porque ele estava na semifinal da Copa do Brasil e a convocação foi antes da passagem para a final. E aí o Tite falou, não vou levar ninguém dos 4 clubes que estão na semifinal. Então ele vai se consolidar na seleção brasileira. A temporada europeia, as maiores transações são as transações de verão, onde a temporada abre no meio do ano.
Então ele com mais 6 meses, consolidado na seleção brasileira Copa e na América. janela... Pode ser convocado para a Copa América, exatamente. E na janela de verão, da abertura de temporada do futebol europeu, eu acho que ele conseguia pelo menos a multa. Na verdade, a gente não sabe em que termos isso foi definido, né, esse valor. O que a gente tem de informação é que recentemente ele renovou o contrato, mas esses termos da renovação de contrato é que a gente não sabe. Então, isso numa negociação, e a gente sabe disso porque a gente já viveu, né, esse tipo de situação, a gente tem que ter certeza do valor. De repente existia um valor mínimo, né, em relação a essa transferência do jogador. Tem que levar em consideração a oportunidade, não só do valor, mas a oportunidade para o jogador, a vontade do jogador, a proposta que foi feita para o jogador também. Porque hoje o futebol brasileiro mudaram muito os valores da nossa geração, é bem verdade, né? Hoje são outros, mas mesmo assim há uma diferença muito grande do futebol europeu. Então essa é uma oportunidade que todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. Por mais que a multa fosse de 50 milhões de repente, né? E eu não tenho certeza disso, mas o que realmente constava ou consta no papel. Pode até ter nesse novo contrato uma possibilidade de compensação do Flamengo numa possível negociação, uma porcentagem ter ficado com o Flamengo. Isso são cláusulas que são colocadas dentro de um contrato novo em que a gente não tem acesso, né? Ou estão dizendo com os bônus. Né? Então, exatamente. Com esse bônus pode até chegar a esses 50 Pode até milhões. passar dos 50, né? Não sabemos, né? Os detalhes exatamente não sabemos, mas esses bônus podem ser importantes. Qualquer forma, acho que o Flamengo consegue uma importante venda. Mais uma, né, Pet? Mais uma. Mas acho que Vinícius Júnior fora de curva. Acho que aconteceu isso que não tem histórico. Foi uma coisa por acaso, com muita influência, o que aconteceu com o Neymar. E acho que a Real Madrid se antecipa para não perder essa possibilidade de contar com esse jogador. Você não tem mais certeza? Por exemplo, eu acho o Paquetá um bom jogador, mas eu tenho mais certeza que o Vinícius Júnior vai ser um extraterrestre do que o Paquetá. Vocês não têm essa certeza, não? Mas não precisa ser extraterrestre. Quantos jogadores lá dentro da Europa agora a gente viu que foram vendidos por esse valor? O Fred foi vendido por quanto? Não, extraterrestre, um bom jogador. Perfeito, então, perfeito. O Paquetá, que eu tinha falado, a importância do Paquetá que tenha essa possibilidade de ser polivalente, mas não híbrido. Porque quando o jogador a gente chama de híbrido, ele joga em muitas posições e não joga bem nenhuma. Não, ele tem possibilidade de jogar várias posições e dar conta do recado. Logicamente, com a formatura, que aprender a tática, a disciplina, a filosofia futebolística europeia, que é diferente do brasileiro, ele reúne as condições e potenciais que possa se adaptar mais rápido, inclusive. E isso leva ao interesse a vários clubes. E agora, com essa contratação, o Milan, que precisa buscar reforços, precisa voltar no cenário nacional italiano, que está faz tempo afastado, imagina, e se quer para o futuro. Imagina o Milan e a Inter vendo o domínio da Juventus. Devem estar pensando como é que a gente faz para chegar lá. Não é só isso, né? Não é só o domínio da Juventus, né? Depois da Juventus você ainda tem o Napoli, Roma, Lazio, são times que passaram Inter e Milan, estão à frente de Inter e Milan. O Milan ainda, e faz tempo que o Milan está fora da briga dos grandes. Mas tecnicamente vocês acharam, porque eu li no Globoesporte.com, que trouxe essa informação em primeira mão ontem à noite, que havia proposta do PSG, como a gente vinha informando, e por uma questão financeira do Paquetá, ele optou pelo Milan. Esquecendo o dinheiro, tecnicamente é uma boa para ele, para o Milan? Acho que é um centro importante no futebol mundial, futebol italiano, muito tradicional. O Milan é um time que dos últimos anos não é o Milan que o torcedor brasileiro está acostumado, né? Aquele Milan que encantava com os holandeses, depois com os brasileiros, né? De Rivaldo. Antes do Rivaldo teve Serginho, Kaká, Cafu, Aldair foi do Roma, mas time de Liga dos Campeões, campeão de Liga dos Campeões. Não é mais aquele Milan que o torcedor brasileiro está acostumado, mas é um Milan que está tentando se reconstruir.
É um Milan que está tentando voltar ao mercado italiano para depois buscar coisas grandes no futebol europeu. Tem uma camisa muito pesada. E aí é uma escolha muito pessoal também, né? Principalmente naquilo que o Ricardo disse das possibilidades financeiras que o clube te oferece. Morar em Milão, morar em Paris, são duas capitais interessantes, principalmente para a moda, né? Mas para o futebol também. Paris, hoje, com Paris Saint-Germain, também se tornou gigante. Mas eu acho que é uma boa escolha, sem dúvida nenhuma. Eu acho que profissionalmente é uma oportunidade muito interessante o Paquetá. Ele vai ter, sim, nesse início, um pouco de dificuldade, porque o futebol italiano é diferente, né, do futebol espanhol, por exemplo, tecnicamente falando, é uma característica diferente. Eu não joguei lá, mas tenho vários jogadores que jogaram lá e a gente observa. E jogamos contra também. Né? Já jogamos contra, então é mais difícil, né, defensivamente. Ele vai ter que ter e se identificar com uma função. Lógico que ele pode fazer outras, mas ele vai se definir como um segundo jogador de meio, vai se definir como um terceiro jogador de meio, enfim, isso vai ser importante para ele. A parte técnica que ele já tem também vai ser uma questão e oportunidade de adaptação importante, porque ele vai ter que soltar mais rápido a bola, né? No futebol italiano, o futebol lá é mais rápido, os deslocamentos, saber taticamente, entender o jogo, né? Taticamente. Rápido, né? Exatamente. Essa é uma questão que o jogador de meio, principalmente jogando fora e na Itália, ele vai ter que entender isso rapidamente. Dominar a bola, no máximo 3 toques. Domina, tira no meio das pernas, toque e sai à frente. Se projeta, ocupa o espaço. O entendimento tático ele vai ter que ter, porque a Itália utiliza muito isso. Falando isso tecnicamente, eu não acredito que foi pensado dessa forma, mas seria muito interessante se tivesse alguém aconselhado ele e pensar dessa forma. Primeiro, Paquetá não está pronto para jogar nos grandes níveis na Europa nesse momento. Não está pronto, falta esses detalhes que o Ricardinho está dizendo. E o Paris Saint-Germain se coloca no patamar mais alto, com aspirações muito grandes, que querendo na Champions League. Seria muita exigência e teria que entrar no time de imediato. Não tem como nesse momento entrar. Por isso essa escolha, talvez, do Milan, que nesse momento quer recuperar a importância dentro primeiro do mercado nacional, para depois que buscar internacionalmente. Seria o tempo, o clube grande, onde ele tem tempo de se adaptar. Lá dentro a concorrência menor, exigências menores do que no Paris Saint-Germain, onde quem tem que estar contratado agora tem que ser o top para jogar de imediato. Por esse lado, eu acho interessante essa seleção brasileira.